Olá, sejam bem-vindos novamente a mais esse encontro, a mais esse estudo. A gente vai novamente, falar sobre o Ramayana, que é esse épico indiano. E a minha proposta nesse grupo de estudos, nessa leitura comentada, é justamente fazer com que a gente acompanhe esses capítulos do Ramayana, que não são muitos, a gente observa que são 45 capítulos, e ler capítulo por capítulo. A gente vai observar alguns conceitos, a gente vai ver muito dos devas, dos deuses, muito dos personagens que fazem parte da iconografia, da mitologia indiana, e que às vezes a gente, por ser uma coisa tão abundante, por ser uma coisa tão ampla, às vezes a gente não consegue captar as informações, os símbolos que cada um traz, cada arquétipo de cada deus. A gente não consegue entender a questão do karma, do dharma, dos gunas, que são os elementos da natureza. E esses épicos, eles trazem em sua essência muito simbolismo, muita questão que nos ajuda a nos entender um pouco mais, que nos inspira um pouco mais nas questões filosóficas e as questões filosóficas da nossa vida, tá bom? Aí nessa segunda aula, como eu falei na aula anterior, eu vou falar o resumo do Ramayana. Eu vou botar algumas imagens aqui para a gente ir acompanhando, mas basicamente vai ser esses 45 capítulos em alguns minutos que eu vou falar agora, para vocês entenderem mais basicamente como é que é a história, o que acontece. E aí nas próximas aulas, sim, a gente vai entrar capítulo por capítulo, e aí vai ser bem legal, porque eu vou abrir alguns momentos do texto na íntegra, vou ler o livro na íntegra, outros eu vou estar comentando, assim como eu faço em todos os vídeos aqui do canal. E acredito que vai ser divertido, vai ser interessante para quem tem esse interesse, vai ajudar a entender um pouco mais desse Ramayana, que é um texto, um épico indiano, pelo menos aqui com os meus alunos, eu falo isso em uma opinião particular, o pessoal até conhece o Bhagavad Gita, até alguns se arriscaram a ler, mas o Ramayana passa um pouco despercebido às vezes, e esse é um texto muito bonito mesmo. Talvez porque o Bhagavad Gita ganhou aqui no Brasil um relevo muito grande em função dos Vaishnavas, que são os Hare Krishnas, que levaram o texto mais adiante, deram uma dimensão muito grande. Vários estudiosos estudam o Bhagavad Gita, ao contrário do Ramayana. O Ramayana eu não vejo muito, a maioria das pessoas, quase 100%, não conhecem o Ramayana, e é um texto muito bom. A primeira vez que eu li esse texto, eu já tinha lido o Bhagavad Gita algumas vezes, e eu li depois de ter lido o Bhagavad Gita, e eu acho muito interessante esse texto, que fala de coisas muito legais, muito interessantes para a construção dessa ideia do que é o yoga pra gente, tá bom? Então a gente vai seguir. Eu vou começar para vocês fazendo uma síntese do Ramayana, e aí a história começa em Koshala, na cidade de Ayodhya. Então Dasharata, que era o soberano da cidade de Ayodhya, afirma ter a intenção de que o seu reinado seja substituído pelo seu filho, que é o Rama, como sucessor do reinado. E o Dasharata, ele era casado com três esposas. E aí, durante os nossos estudos, a gente vai observar certinho essa história, com todos os detalhes, Agora é um resumo. E a sua esposa mais nova, que é a Kalkei, esposa mais nova, o rei devia 2 favores a ela, porque em algum determinado momento, que eu vou contar mais adiante, Kalkei tinha salvado o rei Dasharata de uma situação muito difícil, e ele prontamente, alinhado à lei do Dharma, falou: não, o que você quiser, você pode pedir para mim. Então Kalkei, influenciada por uma pessoa de uma mentalidade um pouco inferior,
ela botou uma sementinha da discórdia na mente de Kalkei, e a Kalkei pediu, já sabido que o Dasharata queria que Rama fosse o soberano após o seu término de reinado. Kalkei não quis isso, porque ela queria que o seu filho Bharata fosse o rei, né, que é o irmão de Rama, né? E aí ela fez esse pedido para o rei, né? Para o rei Dasharata. Obviamente todo mundo ficou muito transtornado com isso, mas o rei, tinha prometido, a sua palavra é só uma. A gente vai ver muito isso durante o nosso texto, que é a lei do Dharma, né? Que é essa conexão com o dever e com a retidão. Então, se o rei falou, obviamente ele questionou, né, Kalkei por causa disso, mas prontamente bateu um martelo, não, vai ser o Bharata em vez de Rama. E além disso, Kalkei pediu para que Rama fosse exilado por 14 anos na floresta, né? E Rama estava já com a sua esposa Sita, e assim prontamente ela atendeu, né? Ela atendeu com muita equanimidade e se exilou acompanhado de sua esposa Sita e seu irmão Lakshmana, tá certo? Após a morte do rei Dasharata, o que aconteceu? Bharata, que era o seu irmão, que amava Rama, né? Não tinha nenhuma relação entre eles, né? Uma relação ruim. Ele saiu à procura de Rama na floresta, com certeza que ele saiu, o Bharata, né, que era o rei, saiu à busca do seu irmão para ele realmente assumir o trono. Agora não, mas o seu exílio de 14 anos ainda não tinha passado. Então Rama ficou na floresta e falou, não, eu ainda tenho um dever a ser cumprido aqui e eu não posso quebrar o que o meu pai falou, eu tenho que ficar os 14 anos e cumprir o que foi dito, né? Lembrando de novo da lei do Dharma, né? Da lei da retidão. A lei que é uma lei única, que é inexorável. Essa lei vale muito, vocês vão observar muito ao longo dos nossos estudos, tá? E aí, o que aconteceu? Rama estava numa empreitada muito, muito magnânima na floresta, porque na floresta onde ele foi exilado, existia aquele personagem que eu falei aqueles personagens que eu falei na aula 1, que são os Asuras, né? A gente vai observar que eles somem de um tempo, mas nunca desaparecem plenamente. Eles sempre estão ali, tá? E Rama declara guerra aos Asuras, porque os ascetas, as pessoas espiritualizadas, os sábios da floresta, estavam tendo muitos problemas com os Asuras, porque os Asuras são seres de muito poder, né? Seres mágicos, místicos, em que eles se alimentavam, faziam inúmeras coisas, matavam os sábios da floresta, que iam em busca de conhecimento, né, em seus rituais, para manter essa chama da espiritualidade sempre acesa, esses sábios. E os Asuras, o que faziam? Sempre importunando os sábios, e ali era o local espiritual, e os Asuras chegavam ali e faziam de tudo para que isso não ocorresse, para que isso não desse certo. Então Rama foi lá, ele entendeu que aquilo era a sua missão e ele começou a ajudar com a retidão a lei do Dharma, que é uma lei mais poderosa que existe, que vale, é uma lei universal. E o Rama, ele é um kshatriya, que ele é um guerreiro, né, um guerreiro místico, um guerreiro que, através do seu dever, da sua retidão, da sua justiça, tenta manter a lei do Dharma acontecendo, né? A lei do Dharma sempre ocorrendo. Ele é a personificação da lei do Dharma, o Rama, tá? Então o Rama destruiu inúmeros Asuras em seu tempo de retiro na floresta, chamando a atenção dos reis dos Asuras, que é Ravana. Aí na próxima aula a gente vai ter uma aula específica sobre esse deus dos Asuras, né? Esse rei dos Asuras, melhor dizendo, que é o Ravana, que é o antagonista desse texto Ramayana. É aquilo que a gente vai ver muito sobre ele, causa bastante problemas e ele comanda os Asuras. E aí o Rama, ele, ao longo da sua empreitada, ele ia matando muitos Asuras, e isso chegou aos ouvidos de Ravana, que ele morava na ilha de Lanka,
Aí Ravana, o que aconteceu? Ravana, ele é dotado de muitos poderes, é um ser muito poderoso, a gente vai ver na próxima aula como é que ele adquiriu esses poderes. Então Ravana, ele arma uma emboscada, por quê? Porque Rama ama muito Sita, é um amor que realmente transcende barreiras, né? A gente vai ver durante o Ramayana inteiro, e aí ela é levada à ilha de Lanka, a ilha em que o Ravana reside junto com os asuras mais poderosos, a sua família, enfim. E aí essa ilha fica a Sita e o Ravana junto de vários asuras, né? Então, Rama busca freneticamente, a partir desse momento em que Sita, sua esposa, é raptada, busca resgatá-la na ilha de Lanka, né? Então, gente, a partir desse momento, Rama faz uma empreitada de muito esforço para ir ao encontro de sua amada e resgatá-la das mãos de Ravana. E essa empreitada aí sim é repleta de poderes, de mística. Ele fala com um sábio, adquire um poder, fala com o outro, e é nesse meio tempo, né, desse rapto de Sita para Lanka e Rama na procura frenética por Sita, que Rama conhece um dos personagens principais do Ramayana, que é o Hanuman, que é aquele deus de cabeça de macaco que simboliza o que? A devoção, né? A entrega, também alinhado com a lei do Dharma, muito forte. Aí, sem o Hanuman, Rama não conseguiria chegar até Lanka. E esse esforço, esse coração aberto, né, que é aquela imagem do Hanuman abrindo o coração, sem isso Rama jamais conseguiria se empenhar com tanta veemência nessa missão. Então após esse resgate, passa muito tempo, a gente vai observar agora esse lance que não existe esse maniqueísmo, né? Essa coisa de um bem que só é o bem, que não ocorre erros. A gente observa isso em toda a tradição indiana, na verdade, né? Eles tratam isso como um símbolo, isso que existe, é muito verdadeiro. Não existe uma pessoa, nenhum Deus, né, é passível de... até o Deus é passível de erro. A gente vai ver na segunda aula, que isso que eu falei acontece na segunda aula. E Rama também acontece muito, apesar de ele estar alinhado ao Dharma, ele é uma pessoa passível, ele é um humano, né? E aí a gente vê que Rama, depois de uma empreitada gigante, isso a gente está no final, já nos versos finais desses 45 versos do Ramayana, ele consegue resgatar Sita, ele é feliz na sua empreitada. E aí, mas surge aquela dúvida aí, Rama, será que Ravana maculou Sita, né? Mas Sita fala muito prontamente para ele que não ocorreu nada, eu fiquei nas minhas orações, e apesar de ser um Asura, né, o Ravana era muito respeitoso, tentava ludibriar o tempo todo Sita, né, nesse momento de exílio em Lanka, mas não conseguiu macular ela propriamente dito, né, apenas atormentou ela. E Rama aceitou isso tranquilamente e voltou para a floresta com Sita, já com resgate, já ela em segurança. Isso ocorre, aí voltou, Hanuman virou seu fiel escudeiro, chegando na floresta, passou-se os 14 anos de exílio, e aí Rama volta para assumir o trono, como era de direito dele, foi assumir o trono, né? Chegando lá em Koshala, na capital, tá bom? Aí chegando lá, o Rama sofre uma enorme represália popular. Imagina, se passaram vários anos, né? E essa história se espalhou. Nossa, então a Sita ficou numa ilha, sozinha, com um demônio. E duvido que ela não foi estuprada, não foi maculada por Ravana, né? O que aconteceu? O Rama aguentou por alguns anos essas histórias, esse burburinho popular, mas porém em determinado momento já muito impregnado com os afazeres da governabilidade, né, da sua cidade, que é a Ayodhya. Aí ele era o governante de Ayodhya, teve um momento que ele cedeu, né, erroneamente cedeu e exilou Sita. Olha só, depois de ter resgatado ela foi exilada novamente na floresta, e ele não sabia, mas ela estava grávida, de gêmeos até, Lava e Kucha. Aí chegando na floresta, Sita estava grávida e encontrou o sábio Valkimi, esse é um personagem principal,
que era um sábio que vivia na floresta, né? Como eu falei lá anteriormente, os sábios viviam na floresta justamente para manter essa chama da espiritualidade acesa, do autoconhecimento e assim por diante. Chegando na floresta, o sábio ajudou a Sita, né, protegeu ela e criou os seus filhos, os gêmeos, e à medida que eles foram crescendo, o Valkymi foi contando o Ramayana para eles, como um canto, né? Lembra que isso é um canto, e aí eles foram crescendo e ouvindo a história, né, do seu pai, do seu esforço, de tudo que ele teve que se dobrar para manter a lei do Dharma acesa, a chama do Dharma acesa, para resgatar sua mãe. E aí, beleza, aconteceu isso, passou-se muito tempo e em determinado momento ocorreu um evento, né, na cidade de Ayodhya, que é a cidade onde Rama era o soberano, uma cidade muito equilibrada, mística, e apareceu várias pessoas iam fazer homenagem ao Rama, e em determinado momento chega Sita de surpresa e seus filhos, né, mesmo sem saber que são os filhos, eles começam a cantar o Ramayana, eles começam a falar o Ramayana para o seu pai, né, que reconhece, né, com certeza reconhece os seus filhos e a sua amada esposa Sita, e aí, com certeza, arrependido, com muito peso, né, então Rama reconhece, pede perdão, mas a Sita, nesse momento de redenção, que também não só o Ramayana, não só o Rama, mas a Sita é um personagem muito simbólico nesse épico. A Sita, na frente do povo que a julgou, invocou a Mãe Terra como testemunha de sua pureza e manifestou-se abrindo um trono dourado que suga para dentro do seu ventre divino. E aí, nesse momento, ela prova para aqueles que a julgaram e que a envenenaram com a semente da discórdia, seu marido, que ela sim, ela imaculada, né? Ela o tempo todo estava falando a verdade e que ela foi julgada erroneamente pelo povo, primeiramente, depois por seu amado. Então, Rama, a partir desse momento, ele renunciou ao seu trono, ele já estava muito cansado. Foi um momento de ouro na cidade de Ayodhya, porém nesse momento final ele renuncia ao trono e volta para o mundo dos deuses, né? E aí a iconografia, a simbologia para os hindus é o seguinte, é que Rama tornou-se a personificação da renúncia, da equanimidade e do autocontrole. E a Sita encara esse princípio da pureza feminina e da fidelidade conjugal. É muito interessante esse simbolismo que traz através do Rama e da Sita, e de todo esse épico e todo esse miolo filosófico que acontece durante esses capítulos que a gente vai ler na sequência. Então era isso, pessoal. Essa aula ela foi o resumo, né, do que é a história, um resumo muito sintético. E aí, se você tem interesse de observar capítulo por capítulo, de repente a gente vai ler 3, 4 por cada aula, e acredito que vai ser uma leitura comentada até rápida, mas eu encontro vocês na aula 3 para a gente começar a falar um pouco sobre esse antagonista, que é o Ravana, esse personagem que faz parte desse épico também, e vamos saber como é que ele ganhou esses contornos de esses poderes, né, a sua relação com os devas, com os deuses, aquela parte de que eu falei do Treta Yuga, que é uma parte que a pessoa faz rituais opulentos para ganhar poder. Então, independente se seja um deva, um asura ou um humano, se você fazer um ritual opulento, você vai ganhar poder, e assim por diante, tá bom? Encontro vocês na aula 3 e muito grato pela presença. Namastê.